Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Gostaria de, nesta homilia, dar um pequeno testemunho. Veja, eu acho que eu sempre fui um bom aluno quando era seminarista. E por isso, não foi por falta de estudar. O fato é que eu não conhecia Santo Tomás. Por quê? Porque existe um fenômeno que acontece nas escolas e nas faculdades. Você ouve os professores, mas você não vai lá verificar tudo o que ele está dizendo. Pelo simples fato de que a ciência é longa e o curso é breve. Então, você toma, né, como dizem os ingleses, no face value, por aquilo que está escrito, aquilo que estão te oferecendo. Ora, durante toda a minha vida de seminarista, eu sempre ouvi os meus professores louvando Santo Tomás, mas colocando sempre uma vírgula. Não, Santo Tomás é um gênio, Santo Tomás é grande, Santo Tomás é maravilhoso, Santo Tomás é um modelo, Santo Tomás etc, etc, mas que pena, ele não serve para o mundo moderno. Ou seja, ao fazer isto, os meus professores fecharam as portas da minha curiosidade de ir lá diretamente na fonte e estudar Santo Tomás. E por isso eu sempre olhei para outros colegas meus que eram tomistas com um olhar assim de quem olha para um excêntrico. Olha só, medievalzinho, ou seja, escolástico, né? E sempre respingava em cima de Santo Tomás as críticas frequentes que eu ouvia em sala de aula contra a manualística neotomista. E então, pequenas xistes, pequenas anedotas, né? Imagine tal questão, e pegavam alguma coisa, né, assim, um pouco mais exótica. Como que nós vamos estudar isso? E assim, infelizmente, ao fazer isto, barraram o caminho que eu tinha para conhecer Santo Tomás de Aquino. Até que, né, pelo menos 10 anos depois da minha ordenação sacerdotal, eu me deparei com Santo Tomás. Me deparei com Santo Tomás ao estudar aquele tema lá das doenças espirituais que eu trato no meu livro O Olhar que Cura. Fui conhecer a chamada Secunda Secunde, ou seja, a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, onde Santo Tomás fala das virtudes e dos vícios, que era o assunto a respeito do qual eu tratava. E então me caíram as escamas dos olhos. E eu comecei a ver a grandeza daquele homem, que naquele seu estilo, sem 1 grama de gordura, só, sem excessos, direto, claro, era capaz de colocar numa frase uma verdade que não somente me tocava, mudava a minha vida e esclarecia o caminho a ser seguido. Ou seja, a clareza da verdade como uma espada que penetra e vai certeira no coração. Eis aí o grande Tomás de Aquino. Depois de conhecer a Secunda Secunde, eu fui então me aventurando por outras partes da Suma Teológica, descobri a Cristologia de Santo Tomás, as outras realidades e como ele descreve de forma luminosa tantos outros dogmas da fé. E cada vez mais ele foi me conquistando e fazendo de mim um amigo, um discípulo
um filho. Geralmente, nas minhas homilias, eu não falo de mim. Mas hoje eu quero dar esse testemunho para que você, que talvez tenha sofrido o mesmo tipo de engano, tenha também a mesma experiência. Ite ad Tomam. Ide a Tomás. Ele é uma luz, mais do que uma luz, é um farol. É uma verdadeira coluna da igreja. E sim, Santo Tomás é para os tempos modernos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.